Muito boa noite a todos vocês que estão aqui presentes no ao vivo. Boa tarde, bom dia. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo no gravado. Seja bem-vindo para a correção do nosso simuladinho número 3. Um simuladinho interessante. Estava conversando com o pessoal aqui antes de começar efetivamente a aula. O pessoal deu nota 7 de dificuldade de 0 a 10. Enfim, vamos lá. Eu não vou enrolar muita coisa aqui não, tá? Hoje nós vamos começar mais uma vez pela peça. Depois a gente termina comentando as questões. Lembrando, mais uma vez, não dá tempo do professor fazer aqui a peça exatamente como você deveria fazer no dia da sua prova. Eu vou tentar dar algumas dicas e vou ler aí a nossa peça processual. Então vamos lá. Independente, não vai dar para eu fazer essa leitura, tá? A nossa peça aqui, nesse caso, ela era uma peça de defesa. E por que eu estou falando que ela era uma peça de defesa, tá? Porque assim que eu noto que existe uma reclamação trabalhista, que existe uma ação que já foi distribuída, você precisa analisar qual peça de defesa que você vai oferecer no caso em específico. Tudo bem? E nesse caso em específico, eu não poderia só oferecer a contestação. Lembrando que não há nenhuma discussão aqui com relação à competência territorial, então não vai ser cabível exceção de incompetência territorial. Entretanto, quando nós paramos para olhar, tá? Nós vamos ver que sempre contestação vai caber. A gente vai ter que oferecer contestação. Só que nós precisamos também analisar a aplicação ou não da reconvenção. Gente, se eu pudesse dar um conselho, tá? Não se esqueçam da reconvenção, porque a minha aposta, eu já falei isso para vocês, os falei, não me lembro, tá? A minha aposta na prova de vocês é justamente uma contestação com reconvenção, ou então com bastante preliminar. Então, fiquem muito atentos para conseguir identificar ou não a necessidade de fazer uma reconvenção junto com a contestação. Lembrando que você não pode fazer peças apartadas, você tem que fazer tudo na mesma peça. Tudo bem? Professor, como que eu identificaria aqui que também deveria ser oferecido com a contestação a reconvenção? Gente, a dica que eu dou para quem não é meu aluno, tá? É que sempre que a reclamada, sempre que o seu cliente empregador, ele tiver um dano, sempre que o seu cliente empregador tiver um dano, necessariamente a FGV está esfregando na sua cara que ela quer que você peça o ressarcimento desses danos através, tá, de reconvenção. Então, qual é a forma que eu preciso que você anote aí para identificar uma reconvenção? Houve dano para a empresa, dano para o empregador, você vai pedir também reconvenção, tá? Então, onde estava localizado aí o dano? Eu quero saber vocês que estão online, pessoal. Vocês identificaram aí a reconvenção? Identificou a reconvenção? Sim? Sim? Oh, show. Gente, onde que houve o dano? Olha só, a justa causa aqui, ó, cadê a justa causa? Aqui tá falando o que aconteceu, né? Aí tá aqui, ó, no final. O cemitério entregou a você cópia da filmagem onde o empregado aparece furtando R$ 5.000 do caixa da empresa. Gente, isso daqui, ó, é nítido, tá? Dano material. Dano material. Então, quando eu estou falando de dano material, pode ser dano moral também, hein? Lembrando, pode cair isso na sua prova, dano moral, empresa, por exemplo, ela pode sofrer dano moral. Enfim, nesse caso é dano material, tá? Então, dano material vai aí dar ensejo ao pedido reconvencional ou fazer a sua contestação com reconvenção. Tudo bem? Gente, eu já vou direto para o gabarito aqui para comentarmos sobre o gabarito. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o gabarito aqui. Gabarito simulado 3. E vamos lá. Primeira parte, eu não vou ficar comentando aqui, gente, endereçamento, processo número, nada disso, tá? Já vou direto porque o pessoal já está bem craque aqui nas nossas correções. Então, contestação com pedido de reconvenção dirigida ao 50º juiz da vara do trabalho, ou juízo, né, da vara do trabalho de Mentirinha. Gente, se você não colocou reconvenção, toma cuidado,
tá? Porque se você pegar um examinador chato, essa peça não pode se chamar só contestação. Ela se chama contestação com pedido de reconvenção, porque a reconvenção é uma peça, tudo bem? Então ele pode zerar a sua prova se você só fez contestação. Tamanha aí a importância de você conseguir identificar a reconvenção. Professor, mas eu escrevi contestação e reconvenção, gente. Tudo bem. Se você pôs a palavra reconvenção lá no seu preâmbulo, beleza, eu estou satisfeitíssimo com você. Se você não pôs, toma cuidado, se precisar, fala comigo, tá? Você precisa identificar quando vai ser cabível aí a reconvenção junto com a contestação. Depois, pontuou o artigo 847. Aqui eu vou até melhorar o gabarito, tá? Não gostei disso aqui que eu fiz. Vamos mudar 847 da CLT e 343 do CPC. Eu vou exigir que vocês coloquem as duas fundamentações, tá bom, gente? Porque 847 é a fundamentação da reconvenção, perdão, da contestação, e o 343 do CPC é o fundamento da reconvenção. Então eu vou exigir para os meus alunos e para quem entrou aí na turma de correção de peça individual, que vocês coloquem as duas fundamentações. Professor, coloquei só uma, eu não vou te dar esse ponto aqui, tá bom? Nossa, professor, como você é chato. Gente, não sou chato, eu sou exigente, porque você pode pegar também um examinador exigente no dia da sua OAB. No mais, qualificação das partes, tanto da reclamada quanto do reclamante. Colocou aí a qualificação, o famoso qualificação endereço completo, porque o exercício não te dava, tá? Essas informações. Você vai ganhar mais 0,1 de cada um, totalizando 0,4 pontos de endereçamento e a parte de preâmbulo. Bom, e aí aqui eu quero só recordar mais uma vez que a maneira como o professor Renato ensina, tá? A divisão, a estruturação da nossa peça de contestação será preliminar, prejudicial, preliminar, prejudicial, mérito, reconvenção e requerimentos finais. É a estrutura mais completa que nós temos. Aqui vai ter mais pontos, certo? Mas eu costumo dizer que é a mais fácil de todas. Gente, o que eu preciso pôr nessa cabeça? Preliminar. Esquece, tá? Não pensa bobeira, não. Brinco com os meus alunos de hoje até o dia da sua prova, quando falarem preliminares para vocês, tá? Nossa, amor, vamos fazer aquelas preliminares. Gente, você vai lembrar do artigo 337. Você nunca mais vai lembrar de bobeira, tá? Nossa, amor, aquelas preliminares de hoje, você vai falar, opa, preliminar, vamos lá, artigo 337, pega a sua CLT, abre lá no 337 do CPC, nunca mais esqueça isso, tá? Depois que passar a sua prova, você volta a considerar as preliminares como preliminar lá do dia a dia, mas até a data da sua prova, preliminar, ela está no artigo 337 do CPC, tudo bem? Então, se você teve dificuldade de achar as preliminares presentes aí na nossa peça processual, você tem que deixar aberto o artigo 337 e olhar um por um. Pô, vamos lá, teve nulidade de sanção? Não. Tem competência absoluta? Ah, não sei, vou olhar. Procura no exercício. Ah, teve preempção? Procura no exercício. Teve litispendência? Teve coisa julgada? É assim que você vai conseguir achar a sua preliminar. Beleza? Gente, a primeira preliminar que eu inventei aí, tá? É uma preliminar que nunca foi cobrada no exame da OAB e que eu tenho medo que ela caia também, é a preliminar relativa à convenção de arbitragem, que ela tá aqui no final, ó. O cemitério entregou a você a cópia, né? E depois ele colocou aqui, ó, também lhe foi entregue uma cópia do contrato de trabalho, onde consta expressamente uma cláusula compromissória de arbitragem. Gente, se eu tenho uma cláusula compromissória de arbitragem, que está prevista lá no artigo 507A da CLT, que tem que estar grifado na sua CLT, se eu tenho essa cláusula compromissória de arbitragem, o juiz do trabalho não pode julgar isso, tá? Quem tem que julgar? O árbitro que as partes pactuaram. Tudo bem? Então, se você ver essa palavra, cláusula compromissória de arbitragem, quer dizer que dentro desse conflito, o juiz do trabalho não vai atuar. Por que ele não vai atuar? Porque eles pactuaram que todos os conflitos decorrentes dessa relação de emprego, elas vão ser debatidas em um árbitro. Tudo bem? Então, a primeira preliminar que eu coloquei aí para vocês, você pode ter colocado ela como segunda, tá? Mas eu pus aqui no gabarito. A primeira preliminar é a cláusula compromissória de arbitragem.
Perfeito? Show? Beleza? Gente, vocês identificaram essa preliminar? Ai, professor, eu só vi essa preliminar lá no final. Gente, toma cuidado, você tem que ler o texto, todo o texto, para depois você achar os seus tópicos. Então, por exemplo, às vezes você está lá fazendo um mérito, a hora que viu, fala, nossa senhora, meu Deus do céu, como é que faz isso? A Paula falou, sim, mas foi a que eu não achava. Ei, já conversamos sobre isso, né, Paulo? Deu certo, já achou lá no índice remissivo. Então, cláusula compromissória de arbitragem. Gente, vamos lá para o gabarito para falar sobre ela. Então, olha lá, preliminar. Existência de convenção de arbitragem. Gente, então, se tem convenção de arbitragem, o juiz do trabalho não tem competência para determinar nada nesse conflito. O que eu quero chamar a atenção aqui, rapidinho, aproveitar que a pessoa já não é tão complicada. Gente, se a reclamada, olha para mim, se a reclamada, ela não argue essa preliminar, tá? De existência de cláusula arbitral, presume que ela está abrindo mão dessa cláusula arbitral que tem no contrato de trabalho. Então, ou a reclamada alega nesse momento, tá? Ou então ela não vai poder mais alegar durante o processo. Então, o juiz do trabalho, a princípio, ele não era competente. Só que se isso não for alegado em contestação, ele passa a se tornar competente. Tudo bem? Então, existência de convenção de arbitragem. Existência de convenção de arbitragem. Fundamentos 337.10, 485, inciso 7 do CPC, tá? Ou 507A da CLT, ou artigo 4º caput da Lei de Arbitragem. A Aline perguntou, então, se fosse em RO, ela não poderia? Não, Aline, ela não poderia alegar em RO pela primeira vez. Só que se ela alegou em contestação e o juiz não acolheu, aí você pode reafirmar em recurso ordinário. Agora, se for pela primeira vez, igual você perguntou, realmente eu não posso falar, olha, juiz, desembargadores, né? Olha só, tribunal, presta atenção aqui, tem convenção de arbitragem. Eles iam falar, reclamado, você comeu bola. Beleza? Gente, tomar água aqui. Lembrando uma coisa importante, ó. Convenção de arbitragem, no momento que você for fazer o pedido, vai ser extinção sem resolução do mérito de todo o processo, porque eu falei para vocês, tá, que o juiz do trabalho não tem competência para decidir nada, de todo o processo, nos termos do 485, inciso 7 do CPC. Esse seria o faz o pedido lá, a nossa última parte do nosso tópico de preliminar, o lindo maravilhoso. Eu coloquei incompetência, não considera. Ana, não considera, tá? A FGV vai ser chata nesse sentido, porque convenção de arbitragem é uma questão nova de direito do trabalho. Então, os alunos têm que estar atentos. Não vai considerar a incompetência. Gente, para fins de OAB, rapidinho, incompetência absoluta. Lembra, incompetência absoluta está ligado principalmente à questão penal e à questão de recolhimento do INSS como parcela principal. Entretanto, se for incompetência relativa, está ligado à questão territorial, tá bom? Facinho aí para você lembrar da OAB. E a cláusula de arbitragem não entra nesse aspecto. Fechou? Beleza? Então, matamos a primeira preliminar que você teria que abrir na sua peça. E muita gente aqui do chat deu certo, pessoal. Lembrou. Gente, a segunda preliminar, o Renato também inventou, tá? E eu falo bastante disso em aula, eu não posso, né, fazer o chamado pedido genérico, não posso fazer pedido genérico. O meu pedido, nos termos do 840, parágrafo 1º, precisa ser certo, determinado e com indicação de valor. Certo, determinado e com indicação de valor. E se eu faço um pedido genérico, o que vai acontecer? O juiz vai extinguir esse pedido sem resolução do mérito, porque ele vai ser inepto. E está lá no 337, inépcia, tá, da petição inicial. Então, a gente tem que alegar isso como preliminar. Professor, aonde estava isso? Facinho aqui, gente, ó. Pagamento das horas extras, o pagamento dos feriados trabalhados com adicional de 100%. Mas não apontou quais foram os feriados efetivamente trabalhados. Gente, isso aqui, tá? É um pedido genérico. A gente precisa lembrar que o pedido não pode ser genérico. Se for genérico, eu vou pedir a extinção desse pedido especificamente feito de forma genérica, sem resolução do mérito. Beleza? Meus queridos do chat que estão ao vivo aí, lembraram, pegaram essa preliminar aí? Professor, eu fiz essa preliminar primeiro que a outra. Não tem problema, gente. Pois como preliminar, eu estou muitíssimo satisfeito. Então, olha lá, preliminar, inépcia do pedido.
o reclamante realizou o pedido genérico com relação ao pagamento das horas extras com adicional de 100%. Indicação do artigo 330, inciso 1, ou parágrafo 1º, inciso 2, volta, ou 337, inciso 4, ou 485, inciso 1. Gente, eu fui uma mãe aqui, qualquer uma dessas fundamentações serviriam, tá? Vão servir para a nossa prova. Depois eu vou acrescentar também aqui, se você colocou aí 840, parágrafo 1º, também parágrafo 2º ali, eu vou aceitar porque ele fala que o pedido tem que ser certo e determinado com indicação de valor. E você não respeitou, na verdade o reclamante não respeitou isso daqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Do pedido, gente. O pedido dessa parte aqui, ó, vai ser, então, chega a parte, nós pusemos o fato, que ele não apontou os feriados, vamos colocar o fundamento, que o pedido tem que ser certo e determinado com indicação de valor, ou então, considera-se inepto o pedido genérico, nos termos aqui do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 330, e chegou na hora de fazer o pedido, tá? Então, requer a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no 485, inciso 1 do CPC, com relação ao pedido de pagamento do adicional de 100%. Lembra, gente, aqui eu não posso pedir extinção do processo inteiro, não faz sentido, porque é só esse pedido, tá? É só esse pedido que está inepto. Beleza? Fechou? Gente, lembrando, se você tem dúvida, manda no chat, ou se você está assistindo no gravado, me chama lá no Instagram, @artigo 7º, estarei pronto para te atender. Então, gente, 2 preliminares que nós achamos no nosso exercício. Alguém mais achou outro tipo de preliminar? Se achou, comenta aí para mim. Às vezes os alunos acham algumas coisas que nem o professor não acha, vai saber. Tiver, me fazem aí. Gente, depois de preliminar, vem prejudicial. E todas as vezes que eu falo prejudicial, nós precisamos lembrar para o exame da OAB de prescrição, tá? Prejudicial está ligado com prescrição principalmente. E prescrição nós temos a bienal e a quinquenal. O ideal seria que você, tá, colocasse aqui o prazo, fizesse a conta se o Fred ajuizou a ação até 2 anos do término do contrato de trabalho. Gente, o Fred ajuizou a ação até 2 anos do término do contrato de trabalho. Ele saiu em 29/12/2019 e ajuizou a ação em 27/2/2020. Quer dizer, respeitou a prescrição bienal? Respeitou. Você vai fazer isso no seu rascunho, na sua prova. É interessante que você faça essa conta. Respeitou a bienal, vamos analisar a quinquenal. Dica do professor Renato, gente, põe no coração, nunca mais esqueça isso. Todas as vezes, se você quiser anotar aí em algum lugar, todas as vezes que o reclamante trabalhou mais de 5 anos, você tem que abrir tópico de prescrição quinquenal. Tudo bem? Todas as vezes que o reclamante trabalhou mais de 5 anos para a empresa, você tem que abrir o tópico de prescrição quinquenal. E nesse caso aí, o Fred trabalhou mais de 5 anos? Efetivamente que trabalhou. Tudo bem? Então, se ele trabalhou mais de 5 anos, deveremos abrir um tópico de prescrição quinquenal. Fundamento da prescrição quinquenal, gente, juro por Deus, quando chegar o dia da sua prova, você não vai mais aguentar falar do artigo 7º29, do artigo 11 da CLT, e da súmula 308 do TST. Você não vai aguentar mais falar dessa fundamentação. Essa é a fundamentação típica referente à prescrição. E lembrando também que, acolhida a prescrição, haverá aí extinção com resolução do mérito. Com resolução do mérito. Tudo bem? 1 minuto. Opa, tem gente entrando aqui. Então, extinção com resolução do mérito. Perfeito? Nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC. Então, vamos lá ver como que fica os nossos pontos da prescrição quinquenal. Meus queridos, pergunto uma coisa para vocês, tá? Vocês identificaram prescrição quinquenal? Quem está aqui no chat lembrou da prescrição quinquenal? Quem não lembrou, põe não aí ou me chama no direct. Interessante, tem que lembrar de prescrição quinquenal. Toma cuidado. Bom, deixa eu só ver se o professor acertou a data aqui, ó. A ação foi ajuizada no dia 27/2/2015. Então, quer dizer, gente, que estão prescritas as verbas anteriores a 27/2/2015. 5 anos anteriores.
Daqui para trás, ou seja, o dia 26, o dia 25, enfim, o que está para trás aqui, tudo prescrito. Beleza? Vamos lá, voltar para a nossa pontuação. Olha a nossa pontuação. Prescrição das pretensões anteriores a 27/2/2015 ou prescrição das pretensões anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Fundamento, tudo que eu falei. 7º 29, 11 da CLT e súmula 308 com inciso 1 do TST. Tudo isso, beleza, fechou, deu certo o tópico de prejudicial de mérito. Terminamos o tópico de prejudicial de mérito, nós iremos entrar efetivamente nos tópicos do nosso mérito. E, gente, o mérito na contestação, pelo amor de Deus, tá? É a parte mais fácil da sua contestação. É o que eu sempre falo para os alunos, gente. Contestação, na OAB, não vai ter nada que está certo. Então, você não vai ter que abrir um tópico e falar assim, eu concordo que o reclamante tinha hora extras mesmo. Olha, eu concordo, o reclamante tem direito à equiparação salarial. Não, gente, isso não acontece na OAB. Você tem que dar um jeito de impugnar o mérito. Abre tópico e impugna. Pega o fato, acha um fundamento e depois faz o seu pedido de improcedência daquele pedido feito pelo reclamante. Sempre, sempre, sempre. Nunca deixe de impugnar tudo que a pessoa falou. Você só não vai impugnar aquilo que foi debatido como preliminar de mérito. Tudo bem? Mesmo se você abrir o tópico de prejudicial, cuidado com isso. Mesmo se você abrir o tópico de prejudicial de prescrição bienal, você ainda tem que rebater no mérito. Viu? Tem que rebater no mérito. Vamos por partes aí do nosso exercício para trazer aí os nossos tópicos de mérito, né? Bom, primeira coisa está lá. Na demanda requeriu os seguintes itens. 1. O pagamento do adicional de periculosidade, pois no cemitério existiam muitos casos de sumiços de pessoa, motivo pelo qual o empregado vivia constantemente aterrorizado. Gente, esse fundamento, e eu recebi uma mensagem assim, professor, eu posso considerar esse pedido inepto, tá? Gente, é pedido genérico? Não, ele fez o pedido específico, adicional de periculosidade. Professor, ele pode ser inepto porque não teve causa de pedir? Não, gente, pedido, periculosidade, causa de pedir porque tinha caso de sumiço de pessoa. Gente, pedido e causa de pedir. Então, não tem inépcia nessa situação. Nossa, professor, mas que coisa esdrúxula. Então, você vai rebater no mérito, tá bom? Tá? Tem que rebater no mérito. Então, pedido, causa de pedir, vamos rebater no mérito. Gente, simples, 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 simples o fundamento dessa questão aí do adicional de periculosidade. Não existe adicional de periculosidade para a situação que ele está pleiteando. Onde que está previsto o adicional de periculosidade? Artigo 193 da CLT. Então, se não está previsto no artigo 193, consequência, a pessoa não tem direito ao adicional de periculosidade. Os agentes periculosos, e esses daí você tem que lembrar para a sua prova, tá? Estão lá no 193. Não estando no 193, não tem nada de periculosidade. Então, ó, não há previsão legal para o pagamento adicional pleiteado pelo autor. Ah, professor, eu escrevi que ele não está exposto a nenhum agente periculoso. Perfeito, tá ótimo. Ah, professor, eu pus que nos termos do artigo 193, só quem está exposto àqueles agentes 193 tem direito à periculosidade. Ótimo, perfeito. Todos esses raciocínios estão excelentes. Colocou aí, fato, o que ele pediu, fundamento, o 193, faz o pedido, diante do exposto, requer a improcedência do pedido do adicional de periculosidade. Beleza? O próximo tópico, gente, que eu considero que era o tópico mais chatinho aí do nosso exercício, era com relação às horas extras. Por quê? Se em um primeiro momento você... a Paula falou isso, eu não estava entendendo. Se em um primeiro momento, gente, você olhava isso aqui e falava, pô, peraí, ele trabalha das 8 à meia-noite? 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Nossa, professor, mas ele trabalha muito e você acabou de falar que eu tenho que dar um jeito de impugnar. Gente, quando você não acha nada aqui, perto do exercício, você começa a procurar em volta. E aí você iria achar isso daqui, que ele ganhava mensalmente 3 vezes o teto do regime geral de previdência social. Ah, professor, mas isso foi mancada, porque não fala, por exemplo, que ele tem poder de gestão. Gente, nós estamos do lado da empresa. A gente tem que dar um jeito, foi o que eu falei, a gente tem que dar um jeito de impugnar tudo. Se ele ganha 3 vezes o teto da Previdência e ele é gerente na empresa, nós vamos alegar que não tem controle de jornada. Então, aqui, esse tópico
seria o tópico mais difícil, mais chatinho aí da nossa contestação, era só você falar, olha, juiz, para essa pessoa, perdão, para o Fred, eu não aplico o controle de jornada, então ele não tem direito a nenhuma hora extra. Facinho, facinho, facinho. Aline, pois, ele era gerente do cemitério. Isso, ele era gerente do cemitério, gente. Deve estar ganhando dinheiro, né? Coisa triste, o Fred deve estar ganhando dinheiro. Pegou a época do Covid aí, meu Deus do céu, Ave Maria. Esse tópico me pegou um pouco. Esse tópico era chato, Mariana, esse tópico era chatinho aí. Olha lá, horas extras, facinho. Horas extras indevidas porque o reclamante exercia cargo de gestão, ou então que o reclamante era gerente, ou então que ele era a figura prevista no artigo 62, inciso 2, qualquer coisa disso, gente. O que você não podia fazer? Fundamentar em outra linha do 62. Então, por exemplo, o empregado exercer jornada externa. Não, não é isso. Ele é gerente. Então, artigo 62. Tudo bem? Pode fundamentar no 62.2? Tem que ser o 62.2, tá, Amanda? O que não pode, gente, cuidado com isso. O que não pode, você virar e criar um tópico assim, ó. O reclamante pediu as horas extras. Nos termos do artigo 62, ele não tem direito de as horas extras. Só escrever isso, tá? O seu parágrafo está escrito assim, ó. Nos termos do artigo 62.2, ele não tem direito às horas extras. Diante do disposto, requer improcedência do pedido. Isso você não pode fazer. Porque nossa combinação, lembra, eu sempre preciso explicar para a pessoa o artigo. Então, não pode só dizer conforme o artigo 62. Você tem que falar, nos termos do artigo 62, o gerente com poder de gestão não faz parte do capítulo da jornada de trabalho. Ou então, a empresa não precisa controlar a sua jornada de trabalho. Acabou. Tudo bem? Entendido, Amanda? Deu certo aí? Você fez o seu fato fundamento, fez o pedido? Eu imagino que sim. O próximo tópico, pessoal, era muito tranquilo. Aí, Amanda, show de bola, quero ver, hein? Vou mandar um parabéns lá na correção. O próximo tópico, gente, era a conversão da justa causa em dispensa sem justa causa, com consequente pagamento das verbas, porque a empresa não garantiu a possibilidade de defesa do empregado. Gente, eu pergunto para vocês, garantir a defesa do empregado é requisito para aplicação da justa causa? Então, eu tenho que ter um contraditório para aplicar a justa causa ao empregado? Não, pessoal. Não de jeito nenhum. Se você quiser anotar aí, eu não vou lembrar de cabeça, vocês sabem que eu não guardo número de nada, nem nome, né, para falar a verdade, isso é a vergonha do professor Renato. Existe uma hipótese, tá? Uma hipótese, e você vai procurar uma súmula do TST nesse sentido, uma hipótese em que a empresa está obrigada a realizar um procedimento interno para apuração de justa causa. Se ela, por meio de regimento interno, se obrigou a fazer isso. Como assim, professor? Não entendi? Gente, imagina só. Imagina que dentro da minha empresa aqui, eu tenho uma empresa que se chama XSA. Dentro da XSA, no meu regimento está escrito assim, ó. Não é possível que se dispense por justa causa nenhum empregado sem que se tenha contraditório e ampla defesa. Opa, se eu pus no meu regimento interno isso, eu tenho que cumprir, tá bom? Então essa é a única hipótese. Mas, se não tem no exercício, não está falando nada de regimento interno, nada desse requisito, beleza. Ele fez a feiura que ele fez, né, gente? Artigo 482, inciso A, um ato de improbidade, furtou a empresa, eu posso mandar embora por justa causa. Então, vamos lá. Pegar os nossos tópicos perfeitos. Justa causa. Empregado cometeu falta grave devidamente apurada conforme filmagem. Ou então, não é requisito da justa causa o contraditório, a ampla defesa. Ou abrir a possibilidade do reclamante se manifestar. Nada disso, nada disso. Fechou? Fundamento, indicação do artigo 482, a linha A da CLT. Gente, aqui você vai ter que ser específico, tá bom? Se você pôs em outra linha, eu vou puxar a sua orelha, não vou dar o 0,1 para você, porque a OAB, quando fala de justa causa, ela efetivamente exige que você saiba sobre todas as alíneas. Tudo bem? Depois tem um outro tópico mais batido de OAB. Ah, pessoal, lembrei de uma coisa também. Se você tem CLT aí, o seu CPC, enfim, se você está com a legislação, lembre sempre de grifar todos esses artigos que o professor
cobrou em peça, porque não é só aqui que pode ser cobrado, isso pode ser cobrado na sua prova também. Então, ou agora, nesse momento em que eu estou corrigindo, ou então depois da correção, faça o grifo desses artigos. Próximo tópico, gente, é o desconto com relação à morte do tio, né? Devolução, olha lá, devolução dos descontos feitos a título de faltas na ocasião em que o empregado havia se ausentado 2 dias para comparecer ao enterro do tio que faleceu de câncer. Gente, nós estamos careca de saber, tá? Careca de saber que o tio não vale para falta justificada. Só vale o CAD, perdão, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. O tio não é nem cônjuge, nem ascendente, nem descendente e nem irmão. Dessa forma, essa falta é injustificada. Essa era a argumentação que você precisava trazer. A Aline falou, dei uma olhada no índice e a súmula 77, isso mesmo. Quem quiser anotar aí, gente, a súmula 77 do TST, tá? Ela vai falar sobre essa questão do inquérito. Se a empresa se propôs a fazer um inquérito para dispensar por justa causa, ela não pode descumprir isso depois. Bom, vamos então para nosso gabarito. Opa, volta aqui. Tô dando spoiler. Olha lá, a falta do empregado que paga, gente, tô doido. Para comparecimento do enterro do tio não é justificado, podendo ser descontado o dia de trabalho. Indicação do artigo 473, inciso 1, mais 0,4 pontos. Próximo tópico que eu coloquei aí para vocês é o pagamento dos danos morais. Gente, pagamento de danos morais porque a empresa nunca concedeu férias no período em que o empregado solicitava. É o empregado que escolhe as férias, pessoal? Não, né? Vocês já estão careca de saber. Isso aí não dá para esquecer na prova. É um tema batido também de primeira, de segunda fase. Quem escolhe o período de descanso do empregado é o empregador. O período de férias é aquele que melhor, tá? Obedece aos critérios do patrão, do empregador, e não do empregado. Era essa a construção de ideia que você precisava trazer. Então lá, dano moral, a empresa não cometeu nenhum ato ilícito, uma vez que o período de descanso de férias será escolhido pelo empregador. E aí tem várias fundamentações que você pode utilizar. O 136 da CLT, que fala justamente que quem escolhe as férias é o empregador. O 223B ou C, que fala do dano moral, então você vai falar que não existia dano. Ou o nosso queridíssimo, amado, artigo 927 do Código Civil, que fala sobre a responsabilidade civil subjetiva. E você traria o seguinte argumento: olha, aqui não há ato ilícito, porque a CLT autoriza que o empregador coloque. Paula, o 134, salvo engano, tá? Eu não estou com a minha CLT aqui, mas eu acho que ele fala só do período de férias, tá bom? Deixa eu até pegar meu outro computador aqui. Eu vou olhar o 134, eu acho que eu não vou aceitar o 134, eu tinha visto isso, ó. Vou sim, gente. Vou por também. 1, 3, 4. Por que eu vou aceitar o 134? Porque ele fala no começo, ó. O ato do empregador, né? Aqui, ó. As férias serão concedidas por ato do empregador. Acabou. Falou no começo. Ponto para vocês. Vou aceitar o 134. Então, fechou. Dano moral. Último tópico, gente. Terminamos o mérito do nosso exercício. É justamente a reconvenção para você pedir o ressarcimento dos R$ 5.000. Gente, eu não sei se você tem aula com outra pessoa, tá? Mas alguns professores pedem que você explique que é cabível a reconvenção nos termos do 343. Gente, isso aqui não precisa na OAB, tá? Isso aqui é só para você identificar a reconvenção. Mas você identificou, o seu tópico de reconvenção pode ser simples, mesmo de sempre. Fato, qual que é o fato? Ele furtou R$ 5.000. Fundamento, lembra, fundamento de dano é o 927 do Código Civil. O ato ilícito, gente, tanto é ilícito que ele vai responder processo criminal, tá? E pedido, FAFU-P. E o pedido, que é o ressarcimento dos R$ 5.000. Só isso no seu tópico de reconvenção, você já ganharia todos os pontos que eu vou pôr aí na tela para vocês. Então vamos lá aos pontos da reconvenção. Pontos da reconvenção. Requer o valor de R$ 5.000 relativo ao furto cometido pelo empregado. Indicação ou do 186 do Código Civil
ou do 927 caput do Código Civil também, ou então o 462, parágrafo 1º, qualquer uma dessas fundamentações daria certo, tá? Por último, não vou voltar mais no exercício, gente, só comentando o gabarito. Nós deveríamos pedir os honorários da ação principal e da reconvenção. Então, lá, normalmente, a gente faz o da reconvenção, a gente faz o tópico da reconvenção, e os honorários do processo a gente pede nos requerimentos finais, tá? Então, deveria pedir aí os honorários advocatícios. Normalmente, os honorários na reconvenção, eles têm um valor mais reduzido do que na petição inicial. Não sei por quê. No mais, renova as preliminares em requerimentos finais, renova a prejudicial, pede a improcedência e a procedência da reconvenção e as provas a serem produzidas. Local e data, advogado, OAB número e acabou. Gente, eu tenho certeza que quem está aqui, ó, pelo que vocês me passaram, vocês foram muito bem. Vocês foram muito bem, tá? Professor, pedi os honorários no tópico da reconvenção, tem problema? Matheus, não tem problema e muito mais. Você tem que fazer isso, tá, gente? A OAB exige que você peça honorários tanto na reconvenção quanto na contestação. Tem que fazer 2 vezes. Pedir a improcedência de pedido por pedido. Perfeito, Amanda, não tem problema. Se deu espaço, eu estou feliz. Se deu espaço, eu estou feliz. Mas alguém tem alguma dúvida com relação à nossa peça processual? Alguém com dúvida na peça? Se falar não, a gente já desce e vamos efetivamente ver os exercícios. A minha faltou linha. Gente, Matheus, pode falar. Se você tiver dúvida, escreve aí para nós, ou se você quiser, depois também pode me mandar no direct. Não tem problema não, que você é aluno, tá lá no WhatsApp. Quem mais que falou que tem? A Amanda. Gente, Amanda também. Se você tiver dúvida, ou pode mandar aqui no chat, ou então você pode me chamar no WhatsApp. Cheguei um pouquinho atrasado. Tem como falar rapidinho da cláusula de arbitragem? Amanda, como fica gravado, depois você volta, tá? Só para a gente não perder tempo e continuar aqui na sequência. Eu falei tudo sobre cláusula de arbitragem, fiz uma revisão rapidinha aqui sobre essa preliminar, mas pontuou, era uma preliminar. Vai ficar gravado. Matheus, pois a questão de feriado não coloquei como preliminar, coloquei como tópico. Tem problema? Tem, Matheus. Eu queria que vocês identificassem ela como preliminar, tá bom? Então, quem impugnou o feriado, porque ele é gerente, não tem direito, não vai valer. Você deveria colocar ele lá como pedido genérico. Perfeito? Ok? Beleza, então, gente. Vamos para os exercícios. O pessoal disse que sofreu um pouco dos exercícios. Vamos ver. Eu acho que é tudo mentira, chororô de vocês. Deixa eu diminuir aqui. Aí. Primeiro exercício, gente. Empregado Júlio recebia valor igual a 2 vezes o teto da Previdência, entretanto, infelizmente, foi vítima de um assalto fora do local de trabalho, papapá. Considerando toda a situação narrada e objetivando evitar qualquer tipo de risco à empresa, qual medida deve ser tomada para pagamento das verbas rescisórias? Gente, o que acontecia aqui? No velório, teve um problema. Cadê o carinha? O Júlio tinha 2 esposas. Ele tinha a senhora Ana, falou que era esposa, que queria receber as verbas rescisórias, e tinha também a Carla. E aí, você vai pagar para quem, gente? Você vai pagar para Ana ou para Carla? Você vai pagar, sabe para quem? Para ninguém, pessoal. Você vai fazer a ação de consignação em pagamento. Porque quando você faz essa ação de consignação em pagamento, vai ser o juiz que vai decidir efetivamente aí, tá? Se quem que vai ter direito às verbas rescisórias. Então, a primeira resposta aí é o ajuizamento de ação de consignação em pagamento nos termos do 539 do CPC, que também é o fundamento da nossa peça. Quero saber vocês do chat aí, conseguiram entender? Acertaram esse exercício? Acertou? Beleza. Gente, a B era: analise se seria possível, durante o contrato de trabalho, que a empresa pactuasse com o empregador cláusula compromissória de arbitragem. Então, de novo, tá? Pode ter cláusula compromissória de arbitragem no caso do Júlio. Gente, o que vocês responderam? Sim? Vocês responderam sim? Então eu quero que vocês peguem aí a CLT, vamos fazer esse teste, tá? Eu vou pegar a minha CLT aqui no outro computador e abram no artigo 507A.
Olha só, 507A. O artigo 507A fala o seguinte: nos contratos, olha lá, a grifa ele aí, gente, nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite. Gente, superior. E o salário do Júlio era igual a 2 vezes. Gente, tem um professor que é chato na vida de vocês. E esse cara sou eu. Eu sou muito chato. Eu adoro fazer peguinha em prova. Então toma cuidado. O salário dele não era superior. E o artigo 507A fala que o salário tem que ser superior. E o salário dele é, ó, grifa isso, era igual a 2 vezes. Tem que tomar cuidado, tá bom? Deixa eu só ver aqui que tem bastante perguntas. Peraí. Superior a 2 vezes. Eu fiquei na dúvida mesmo na hora. Isso me deixou na dúvida, superior e igual. Gente, igual é igual, tá? Igual não é superior. Igual não é superior. Toma cuidado com isso. Fechou? Igual não é superior. Percebeu a tempo? Então fechou aí, Gabriela. Gente, então presta atenção, cuidado. Ó, esse pega não vai ter na OAB não, tá? Só tem pega do Renato. São algumas considerações que eu coloco nos exercícios para vocês não caírem na hora da prova. Então se cair lá, cuidado, é superior, não pode ser igual. E toma cuidado, gente, porque para ser considerado como hipersuficiente, o empregado hipersuficiente, que é o 444, parágrafo único, salvo engano, lá está escrito igual ou superior. Então, o hipersuficiente, o salário é igual ou superior a 2 vezes o teto da previdência. Já a cláusula compromissória, ela tem que ser superior a 2 vezes. Enfim, doideiras da reforma trabalhista. Falamos o A, falamos o B. Até eu fiz um post no Instagram uma vez sobre isso. Vamos para o exercício 2, gente. Esse aqui eu vou ter que ler, não vai ter como. O Mário ajuizou a reclamação trabalhista em face do seu ex-empregador. No dia da audiência, não compareceu, razão pela qual o processo foi arquivado. Então, vamos lá. Aqui, ele distribuiu a reclamação trabalhista. Na audiência, ele faltou. E o processo foi arquivado. O processo foi arquivado. Em nova ação proposta em idênticos termos, então ele foi lá e soltou uma segunda reclamação trabalhista, exatamente idêntica à primeira, tá? Em nova ação, cadê? Em nova ação proposta em idênticos termos, o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a ré não foi localizada. Então, o que houve aqui? Extinção sem resolução, por conta da ré não ter sido localizada. Imediatamente, Mário ajuizou a terceira reclamação trabalhista. Terceira, na audiência, todos os presentes, o advogado da sociedade aduziu que o juiz deveria extinguir o processo sem resolução do mérito, pois não decorreu o prazo de 6 meses entre o segundo e o terceiro processo. O arquivamento, o requerimento do advogado será acolhido? E aí, gente, esse requerimento aqui vai ser acolhido? Morri, mas passo bem. Gente, voltei aqui. Vocês estão me vendo? Eu voltei aí para vocês também. Caiu tudo aí. Gente, depois me avisem se eu voltei ou não. Bom, então, não vai se aplicar a preempção. Gente, por que não aplica a preempção? Porque o artigo 732 fala que a preempção só será aplicável se tivermos 2 arquivamentos por conta de falta na audiência inicial. Então, tem que ser 2 vezes a mesma coisa. E notem, olha aqui, que a segunda vez que a ação foi arquivada, ela foi extinta sem resolução do mérito, o juiz extinguiu, não foi marcada a audiência. Então, dessa forma, tá? Dessa forma, por conta disso, não se aplica a preempção do artigo 732. Tá aí, resposta da letra A. A letra B era chata, tá, gente? Se você acertou, ó, tá de muito parabéns, porque é uma pergunta assim, ó, muito difícil. Eu só fui descobrir isso depois que eu já era advogado, tá? E, na verdade, com alguns estudos, alguns anos de estudos. A pergunta é a seguinte, gente.
O ajuizamento da segunda reclamação trabalhista interrompe o prazo prescricional? O que vocês responderam? Então tá lá, ó, eu ajuizei a primeira reclamação trabalhista. Ela foi arquivada. Essa daqui interrompe, ó. Essa daqui interrompe o prazo prescricional. Aqui interrompe. E foi arquivado o processo. E quando eu solto a segunda reclamação trabalhista, vai interromper de novo o prazo prescricional? Pessoal, não vai interromper de novo o prazo prescricional. Porque ele só pode, o prazo prescricional só será interrompido uma única vez, nos termos do artigo 202 caput do Código Civil. Então, olha lá, ó, a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma vez ou uma única vez. Então, toma cuidado com isso. A interrupção da prescrição com o ajuizamento da reclamação trabalhista só vai ser feito uma única vez. Tudo bem? Eu tinha colocado essa fundamentação, mas mudei. Achei que tivesse escutado que poderia. Não, gente. Sempre, sempre, sempre. Interrupção da prescrição uma única vez. Beleza? Gente, vocês acertaram isso aqui? Eu não vi vocês falando nisso. Vocês acertaram? Vocês acharam essa fundamentação? Eu falei, gente, essa é difícil. Essa é difícil aí. Quem quiser colocar no índice remissivo, esse 202 caput, porque ele é chatinho. Ele é chatinho. Bom, terceira pergunta, mais fácil, né? O empregado ajuizou reclamação trabalhista postulando vale transporte. Aí a pergunta é a mais fácil do universo. Diante desse panorama processual e do entendimento consolidado pelo TST, explique de quem será o ônus. Gente, olha o que o empregador falou. Olha, ele não satisfez os requisitos. Se o empregador alegou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, o ônus probatório vai ser do empregador. Então, olha lá, o ônus de comprovar que o reclamante não satisfaz os requisitos é do empregador. Indicação ou do 818, inciso 2, ou então da súmula 460 do TST. Essa A foi para compensar essa B aqui em cima, tá? Então, essa 3A foi bem facinha, gente. Pergunta 3B. Todo mundo entendeu? Ok? Perfeito, então. Pergunta 3B. Considerando o direito pleiteado, analisa a possibilidade de a empresa realizar descontos relativos ao vale transporte. Gente, eu só quis colocar essa pergunta para você grifar isso aqui na sua CLT, tá bom? E lembrar que o vale transporte pode ser descontado no valor de 6% do salário base. Cuidado com isso. Você tem que colocar 6% do salário base. E fundamento nós temos vários. Principalmente o que eu queria que você grifasse, esse daqui, tá? Que é o artigo 4º, parágrafo único da lei do Vale Transporte. Isso pode cair na sua prova. No mais, o 462 do CLT, que fala sobre os descontos, né, legais. Ou então o artigo 4º, parágrafo, faltou aqui. Artigo 4º, parágrafo 9º. Do decreto que regulamenta o Vale Transporte. Essa era facinho, né, gente? Todo mundo acertou aí? Todo mundo acertou A e a B da 3? Bem de boa, né? E para encerrar, a última também que eu coloquei, porque eu quero que você grife isso, que é a respeito da lei de greve. Não, achei que eu estava com esse aqui, não é esse exercício, não. Esse eu deixei para outras provas. Fala da greve e sobre o dirigente sindical, né, gente? Então, olha lá, uma greve ocorrida, o dirigente sindical agrediu fisicamente o diretor. Acertei, mas essa para mim foi a mais difícil. Olha só, interessante, Thaís. Gente, perguntar, qual a sua recomendação jurídica? Gente, qual que é a recomendação jurídica? Dirigente sindical suspende e ajuiza o inquérito judicial para apuração de fato-grave. Ah, professor, eu pus só ajuizar o inquérito. Tudo bem, não tem problema, tá? Eu só escrevi essa suspensão porque é o que normalmente está escrito lá no 853 da CLT. Então, dirigente sindical suspende ele e ajuiza o inquérito judicial. Coloquei afastar, pode ser, não tem problema nenhum, Paulo. A suspensão é uma palavra mais técnica, mas colocou afastar, eu vou aceitar. O importante é o quê? Você não poderia falar, aplica justa causa. Não pode, tá, gente? Ele é dirigente sindical, mesmo que ele agrediu o empregador
precisa passar pelo inquérito. Não pode mandar embora de imediato. E por último, para terminarmos esse simulado lindo, maravilhoso, tá? Pergunta: como seria capitulada a falta grave praticada pelo dirigente sindical? Facinho, ofensa física cometida pelo superior hierárquico. Aqui tem que ser igualzinho ao que eu falei, tá, gente? Não tem interpretação. Indicação do artigo 482J ou K da CLT. Beleza? Meus queridos, então terminamos mais uma correção comentada de simulado. Se alguém tiver alguma dúvida, já pode postar aí, eu já respondo. Senão, a gente já faz o encerramento. Professor, eu não pedi afastamento, mas falei que aplicar. Tá ótimo, Thaís, tranquilo. Falou que tem que aplicar o inquérito, eu estou satisfeito. O que não pode acontecer na pergunta 3, na 4A, né, é pedir somente para dispensar por justa causa. Aí não vai poder. Show de bola, gostaram do simulado? Ótimo, ótimo, ótimo. Meus queridos, então é isso. Eu encerro por aqui mais uma correção de simulado. Pode voltar na B, por favor? Posso? Espera aí, Matheus. Rapidão. Simulado gabarito. Deixa eu pegar o chat aqui. Não entendi direito. Volta lá. A B, Matheus, é como seria capitulada a falta grave. Então, em qual das alíneas do artigo 482 seria capitulada a falta grave do dirigente sindical? Ofensa física cometida contra o superior hierárquico. Entendeu? Beleza? Lembrando que para os meus alunos e para quem tem... Eu também não tinha entendido. Gente, só para explicar aqui, o pessoal falou que não entendeu. Entendeu? Quando eu falo capitulada a falta grave, gente, significa o seguinte, eu não, né? A FGV também utiliza esses termos. Significa o seguinte, em qual a linha do artigo 482 eu vou fundamentar a justa causa? Seria sinônimo do capitulado. Porque capitular, gente, ou seja, em qual fundamento? Tá bom? Ok, perfeito, então. Bom, quem vai... Quintino, pode perguntar? Para quem vai despedir, tá, gente? Tchau, tchau. Muito obrigado. Eu vou continuar aqui para quem tiver dúvida, eu vou respondendo, eu vou continuar gravando. Às vezes essa dúvida pode ser importante. E eu agradeço vocês demais, tá? Lembrando, se vocês puderem, ajudem o professor, divulgam artigo 7º, manda lá, tá? Para os colegas, que semana que vem, amanhã, quer dizer, amanhã eu vou disponibilizar o simulado e na quinta-feira que vem a gente tem correção. Bom, vamos lá. No do Vale Transporte, eu coloquei artigo 9º, parágrafo único do decreto. Quintino, vale sim, tá? Vale sim que o decreto que regulamenta, eu vou considerar, pode ficar tranquilo. Eu vou até depois alterar aqui se eu não coloquei ele no gabarito. Pode usar sim. Fechou? Então tá bom, gente. Muito, muito, muito obrigado. Você que assistiu aí também ao simulado gravado. E espero vocês na semana que vem na correção. No mais, boa noite ou bons estudos e rumo à aprovação. Tá chegando a hora da prova, hein?